Bom dia a todos, nós somos a Igreja de Cristo Internacional em Moçambique. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso culto de domingo. Eu espero que no dia de hoje os nossos corações estejam animados, estejam preparados para receber bem esta mensagem e fazermos mudanças e transformarmos as nossas vidas. Tudo para a glória de Deus. Antes, permitam-me partilhar o livro de Salmos 55, versículo 22. Assim diz o Salmos: entregue os seus problemas ao Senhor e Ele o ajudará. Ele nunca deixa que fracasse a pessoa que lhe obedece. Amém? Vamos a Deus oração. Deus eterno, Pai, Criador do céu e da terra, Pai que nos ama e nos cuida. Pai, muito obrigado, Pai, pelo dia que o Senhor nos concedeu, Pai. Muito obrigado, Pai, por tudo, Pai, que tem feito por nós, Pai. Pai, eu oro, Pai, para que esteja com todos que neste momento estão prestando culto ao Senhor, Pai. Pai, eu oro para que este culto, Pai, seja um culto de agradecimento, Pai, pela libertação que foi por meio do seu Filho amado Jesus Cristo, pela vitória que foi conquistada pelo seu Filho amado Jesus Cristo. Eu entrego esta oração e agradeço em nome de Cristo Jesus. Amém.
Bom dia, meus irmãos. Este é o momento que vamos lembrar da morte, sepultura, ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Para começar, vamos à nossa leitura de hoje, que será de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. A Bíblia diz: Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Nessa mesma escritura, no versículo 15, a Bíblia diz: E ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Portanto, meus irmãos, essa escritura realmente diz tudo daquilo que é o plano de nosso Senhor Jesus Cristo, que foi de morrer para mim, para si, mas com um propósito. Todos nós gostamos normalmente de beneficiar de algo que não nos custe nada. Essa é a natureza humana. Essa é a característica humana de queremos sempre beneficiar sem pagar o preço. Mas no caso concreto, Cristo aqui, a Bíblia diz claramente no versículo 21 que Deus é que tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Olhando para essa escritura, vimos claramente que aqui há uma troca, não é? E não tem muito daquilo que nós falamos. Cristo morreu por nós, portanto, hoje estamos fora do castigo. Portanto, hoje os nossos pecados estão perdoados. Sim, é verdade, os nossos pecados estão perdoados. Mas aqui quero falar de duas coisas que Deus espera que cada um de nós possa ser. A primeira coisa que eu quero falar está mesmo no versículo 21, quando ele diz que para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Nele quem? Cristo. Cristo não tinha pecado. Cristo é Deus. Ele desceu à terra para que pudesse morrer por mim e por si. Quando ele desceu à terra, a Bíblia diz que ele não tinha pecado nenhum. Mas ele sabia que eu e você vivemos na imundície dos nossos pecados. E que por causa disso, a consequência seria a vida eterna, mas no inferno. Porque há vida eterna, aqueles que vão ressuscitar para a vida eterna com Deus, mas também aqueles que vão viver eternamente, mas no inferno, a arder. Portanto, é importante que cada um de nós reflita sobre isso. Onde é que quer passar a sua eternidade? Porque uma coisa está garantida, é que todos estaremos para a eternidade. Mas uns estarão para a eternidade com Deus, outros estarão na eternidade no inferno. Então Deus fez uma coisa muito bonita, que é entregar-se por nós. Mas Deus tinha um propósito ao entregar o seu Filho por nós. E o propósito está bastante claro. É que hoje nós pudéssemos nos tornar justiça de Deus. No versículo 15, como eu disse antes e volto a dizer, ele diz: E ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Ou seja, a expectativa de Deus, a expectativa de Cristo é que hoje cada um de nós não possa mais viver para si,
mas que possamos viver para Cristo. Porque Cristo, quando veio e morreu por mim e por si, Ele já nos encontrou a vivermos para nós, a viver nos nossos caprichos, a viver para os nossos pecados, cometendo todo tipo de pecado. E Ele tomou a coragem de poder morrer por nós, para que nós não pudéssemos pagar pelo preço dos nossos pecados, para que nós não pagássemos, porque o pagamento do pecado, como diz a Bíblia, o salário do pecado é a morte. Nesse caso, meus irmãos, é a morte eterna no inferno. Então, Cristo, para evitar isso, Ele veio e entregou-se por nós. Mas Ele espera que hoje nós possamos viver uma vida justa, para que nós não possamos viver mais para satisfazer os nossos desejos da carne. Mas nós temos que nos perguntar todos os dias: para quem é que hoje estou vivendo? Todas as noites temos que fazer o balanço do dia. Para quem é que eu vivi hoje? Se a resposta for vivi para mim, então nós precisamos de mudar, para que no dia seguinte possamos viver para Cristo. Porque é para isso que Cristo nos chamou, para que possamos viver para Ele. E é isto que Ele espera que cada um de nós possa fazer. Meus irmãos, pessoalmente tive que tomar uma decisão, não é? No ano passado eu fiz uma reflexão comigo em novembro, quando viajei para a África do Sul, e vi o quão maravilhoso eram os irmãos que se entregavam pela causa dos adolescentes, a forma como eles realmente vivem, não é? A sua vida para Deus. Eu vi aquilo e tomei uma decisão, que eu quero realmente me entregar, porque já há bastante tempo que eu estava a viver para mim mesmo. E eu tomei essa decisão para mim, tomei essa decisão para minha família, e eu decidi me entregar pela causa. E hoje, irmãos, eu digo que estou muito feliz no reino de Deus, e Deus tem trabalhado imensamente na minha família e para mim. E hoje eu quero encorajar a cada um dos irmãos também a tomar uma decisão, a viver para Deus, para que realmente Deus possa ser exaltado, possa ser glorificado por causa das nossas ações, porque foi para isso que Cristo realmente morreu. No versículo 20, nós podemos ver mais tarde, ele diz que nós somos embaixadores, como se Deus fizesse um apelo a nós, não é? Para que cada um de nós pudesse lhe representar. E por fim termina a dizer: reconcilie-se com Deus. No mesmo versículo 20 diz: reconcilie-se com Deus. Portanto, meus irmãos, este é tempo de nós podermos reconciliar-se com Deus. Tudo isto que está a acontecer são coisas que realmente nos remetem a uma reflexão. Nós precisamos de refletir seriamente porque é que tudo isto está a acontecer. Muitos de nós estamos à espera de novo normal, mas nós não devíamos estar à espera de novo normal. Devíamos, aproveitar estes acontecimentos para refletirmos como é que nós estamos com Deus. Para que é que nós estamos a viver? Porque realmente Deus, meus irmãos, está para chegar. Cada um de nós deve saber disso. Como é que nós estamos com Ele? Portanto, neste momento, vamos orar para a ceia, vamos orar para o pão que representa aquele corpo de Jesus Cristo batido, e vamos orar igualmente para o fruto da vinha, que representa o sangue de Jesus Cristo, que foi derramado na cruz pelos nossos pecados. E por fim também iremos, na mesma oração, orar para as nossas contribuições, e minha oração é que cada um de nós também possa
a se lembrar daquilo que Deus tem feito na sua vida. Portanto, é importante que cada um de nós também possa retribuir e possa ajudar e aliviar o sofrimento daquelas pessoas que também precisam da nossa ajuda. Vamos a Deus em oração. Nosso Deus, nosso Pai, Criador do céu e da terra, muito obrigado por esse dia maravilhoso que o Senhor nos concedeu. Queremos te agradecer, Senhor, Deus, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Neste momento, Senhor, ó Pai, quero orar para que o Senhor possa estar com aquele coração que foi tocado por essa mensagem. Pai, mesmo aqueles, ó Pai, que não foram tocados, que o Senhor neste momento possa os tocar, Pai. Que o Senhor, ó Deus, ó Pai, possa penetrar, porque a Tua Bíblia diz que a Tua palavra, Senhor, ó Deus, ó Pai, é como uma semente, ó Pai, que quando ela cai, Senhor, ó Deus, ó Pai, não deixa de dar fruto, Senhor, ó Pai. Senhor, ajuda para que, Senhor, essa mensagem possa dar fruto no coração de cada um de nós, Pai. Ajuda-nos, Senhor, ó Pai, para que possamos dar aquele fruto, Senhor, ó Pai, de mil, aquele, Senhor, ó Pai, fruto abundante, que possa, Senhor, ó Pai, produzir, Senhor, ó Deus, ó Pai, mudança nas nossas vidas. Pai, igualmente quero pedir que o Senhor possa abençoar a ceia, que ao tomarmos, possamos, Senhor, ó Deus, ó Pai, a refletir, Senhor, ó Deus, ó Pai, e que, Senhor, possamos mudar a nossa maneira de ser e que possamos tomar a decisão hoje de passar a viver para Ti, para a eternidade, Senhor. Igualmente quero orar para que o Senhor possa abençoar as nossas ofertas e que tudo que fomos a dar seja realmente, o Pai, de coração. E que, Senhor, o Pai, o Teu nome seja glorificado através deste momento e que o Teu nome seja glorificado hoje para sempre. Oro e agradeço. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado. Father, you are King over the flood. I will be still, know you are God. Unrest my soul in Christ alone. Know His power in quietness and trust. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over. Saudações à Igreja de Cristo. É sempre uma alegria quando nós estamos reunidos como igreja para partilhar a palavra do Senhor e dizer que vocês são muito amados pelo Senhor, o nosso Deus. Só para iniciarmos a nossa mensagem, vamos a Deus em oração. Deus Pai, Deus Todo-Poderoso, Pai de todas as coisas visíveis e invisíveis. O Deus que nos ama, Deus que nos cuida, Deus que nos consola. Pai, sabemos que sem o Senhor nós nada podemos fazer. O Senhor é aquele Deus que nos dá força, é aquele Deus que nos mostra a verdade, é aquele Deus que nos alimenta com o Espírito do Senhor, Pai. Pai Santo, seja Pai com seu povo, Pai. Aquelas ovelhas que o Senhor nos deixou, Pai. Para que, Pai, possamos cuidar a cada um de nós, um ao outro, Pai. Pai do céu, queremos orar, entregar essa oração. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Hoje nós vamos continuar com a nossa série de mensagens. Nós estamos a ter uma série intitulada Esteja Preparado. E hoje nós vamos ver uma mensagem com o título Seja a Luz. Amém. Para introduzir, eu vou recordar um pouco quando eu vivia na casa dos meus pais. Eu passei praticamente a minha infância e a minha adolescência lá na casa deles, e na altura nós não tínhamos luz elétrica. E para tal, nas noites, nós usávamos
candeeiros, né? Lamparinas, onde as lamparinas tinham lá dentro petróleo, e nas noites nós acendíamos para iluminar todos os cômodos da casa. No dia que nós não tivéssemos condições para termos lamparina, praticamente eram noites escuras, né? Noites de trevas, porque havia ausência de luz. Para perceber o que é isso mesmo de luz, né? Eu vou recordar um dos cientistas, o Alberto Einstein. Ele, quando estava na faculdade, né, ele já, na altura, era adolescente, e o professor dele da faculdade, ele quis mostrar a não existência de Deus, né? E ele questionou se Deus existe, por que existe o mal, por que ele criou o mal, né? E o Alberto Einstein, ele levantou e fez uma pergunta para o seu professor, né? Ele perguntou, né? Fez umas 2 perguntas, mas eu vou destacar uma. Uma delas, ele perguntou se a escuridão existia. O professor dele, na altura, respondeu que existia. Então, o Alberto Einstein aproveitou-se desta resposta para explicar a essência da luz, né? É quando ele afirmou o seguinte, que vem aí nessa figura: a escuridão, na realidade, é a ausência da luz. Um simples raio de luz atravessa as trevas e ilumina a superfície onde termina o raio de luz. Como podes saber quão escuro está um espaço determinado? Com base na quantidade de luz presente nesse espaço. Não é assim? Portanto, a escuridão é uma definição que o homem desenvolveu para descrever o que acontece quando não há luz. Eu vou repetir: a escuridão é a ausência da luz. Praticamente, a escuridão só aparece quando a luz não existe. O nosso Senhor Jesus Cristo, né, ele falou no livro de Mateus, capítulo 5, do versículo 14 até 16, eu vou ler. Ele falou o seguinte: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai de vocês que está no céu. Ele começa a dizer aqui que vocês são a luz do mundo, né? Então, nós praticamente temos essa missão de iluminar o mundo. Imagine uma grande floresta à noite, sem nenhuma luz. Praticamente é uma floresta de escuridão. Mas no meio da floresta, às vezes começam a aparecer alguns pontos de luz, né? Deus, quando vê a nós de cima, né, Ele quer ver em nós alguns pontos de luz, né, para iluminar o mundo. Praticamente, o mundo atualmente é toda ela treva, né? E nós, como os discípulos, somos a luz do mundo. E ele disse o seguinte: ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca num lugar em que toda a gente possa ver a sua luz, né?
Ninguém pode ser discípulo e querer se esconder da sua identidade, né? Pelo contrário, o discípulo, pelas suas obras, ele mostra que ele é a luz do mundo, né? E nessa passagem, no versículo 16, Jesus Cristo associa a luz, né, e as obras, né? De fato, né, a luz está muito associado pelas obras, né? Ele no livro de Mateus 7, versículo 16, ele diz assim: pelas suas obras vocês os reconhecerão. Para nós reconhecermos se alguém está na luz ou nas trevas, é só pelas obras que a pessoa apresenta, né? É só ver no nosso meio, né? Os irmãos, alguns irmãos, algumas irmãs, que luz elas apresentam. Veja a eles, né? Que dedicação nas coisas de Deus, né? Que vontade de ver as coisas de Deus andar, né? Que amor, que dedicação, né? Que fé, que esperança, né? Nas coisas de Deus, né? Pelos seus frutos vocês os reconhecerão, né? E também, né, pelas suas obras, nós podemos ver quem não está na luz do Senhor, né? Nós podemos ver isso, como a pessoa se comporta, né? Quando é provocado, por exemplo, né? Como que ele reage, mesmo com razão ou sem razão. Como ele reage é suficiente para nós vermos se é luz ou se é treva, né? Quando é pedido por emprestado dinheiro, né? Ou qualquer uma outra coisa, e não lhe é devolvido, como reage nessa situação, né? Nós podemos ver se a pessoa é luz ou se a pessoa é treva, né? Em Mateus 26, versículo 73, quando Pedro estava a negar Jesus Cristo, ele quis se esconder, né? E as pessoas, pela maneira de ser do Pedro, descobriram logo que Pedro era um deles, né? E vieram lhe dizer: você é um deles. Pedro foi negando, né? E eles insistiram: você é um deles. Vê-se no seu modo de falar, no seu modo de ser, você é um deles. Uma pessoa que é luz, né? Vê-se nos seus frutos, né? No seu modo de falar, no seu modo de se comportar, né? É visível, né? Quem é luz, quem é treva. O apóstolo João, o discípulo mais amado pelo nosso Senhor Jesus Cristo, ele afirmou assim em sua primeira carta, no livro de 1 João, capítulo 1, versículo 5, está assim escrito: esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há treva alguma. Só Deus é luz e nele não há treva alguma. Quando os salvos estiverem na nova cidade de Jerusalém, que está nos céus, lá não haverá treva alguma. Lá não haverá noite. Todo período será luz. Todo período será dia. Não haverá mais noite, né? E Deus e Jesus Cristo será a luz de todos que estiverem lá na cidade, né? E meus amigos, meus irmãos, nossos familiares, vocês não imaginam a grande alegria que a pessoa sentirá em estar na presença da luz de Deus. A grande paz, o bem-estar no espírito, a sensação de grande prazer, né? É uma alegria imensurável, incomparável,
que nós teremos por estar na presença da luz de Deus, né? Ainda no livro de 1 João, capítulo 2, do versículo 9 até 11, está assim escrito, eu vou ler. Quem afirma estar na luz, mas odeia seu irmão, continua nas trevas. Quem ama seu irmão permanece na luz, e nele não há causa de tropeço. Mas quem odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas. Não sabe para onde vai, porque as trevas o cegaram. Quem afirma estar na luz, mas odeia seu irmão, esse está nas trevas e nem sabe para onde vai, né? Nós não podemos afirmar que nós somos a luz enquanto odiamos nosso irmão. Não é possível, né? Porque quem está na luz, este ama o seu irmão. Não podemos afirmar que nós estamos na luz enquanto temos interesses egoístas, né? Esse não está na luz. Este não é a luz do mundo. Não podemos afirmar que nós somos a luz enquanto desprezamos os nossos irmãos, enquanto desprezamos as pessoas, né? Enquanto o orgulho está em nós, né? Enquanto a falta de humildade está em nós. Esse não é a luz, esse não é a luz do mundo, né? Só nós devemos ser a luz do mundo, assim como o Senhor também é luz. O apóstolo João, ele diz que mas quem odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas. Não sabe para onde vai, porque as trevas o cegaram. Para nós nos libertarmos das trevas, né? Para nós deixarmos de sermos cegos, para nós deixarmos de andar nas trevas, o salmista diz-nos o seguinte, no livro de Salmos, capítulo 119, versículo 105. Está assim escrito: a tua palavra é a lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. A palavra de Deus é a lâmpada dos nossos passos. É impossível nós sermos a luz do mundo sem termos a palavra de Deus em nós, né? Para nós sermos a luz do mundo, nós devemos buscar a palavra de Deus. Nós devemos procurar aprender do Senhor, o nosso Deus. Nós devemos meditar na palavra de Deus de dia e de noite. Nós devemos procurar andar nos caminhos de Deus, né? Sem a palavra de Deus é impossível sermos a luz do mundo. Nós estamos agora nos aproximando na quadra festiva, no momento em que muita gente se entrega aos prazeres. Muita gente está disposta até a gastar aquilo que não tem para satisfazer os seus prazeres, né? E geralmente os prazeres que aqui nos referimos geralmente é comer, beber e prostituir-se, né? E com outros males à mistura, né? As pessoas estão dispostas a fazerem de tudo só para se entregarem nesses prazeres. Você que é a luz do mundo, você que deve brilhar, não procure imitar essas coisas, né? Continue estando na palavra de Deus, né? Continue buscando Deus, continue andando com Deus, né? Não se esqueça de que você é a luz do mundo. Muita gente pensa que o buscar a palavra de Deus é para pessoas não intelectuais, né?
para pessoas que não estudaram, né? Mas há muitos exemplos de pessoas que foram intelectuais e que buscaram a palavra de Deus, né? Por questões de tempo, eu só vou apresentar um exemplo, que é do primeiro presidente dos Estados Unidos, o George Washington. Ele que é considerado por muitos um dos gênios de estratégias militares, né? Ele afirmou o seguinte, o George Washington disse o seguinte: impossível é governar bem o mundo sem Deus e sem a Bíblia. Só, sem a palavra de Deus, sem a Bíblia, sem Deus, é impossível governar bem o mundo. Só, se você quer fazer as coisas bem, você deve buscar a palavra de Deus, né? Se você é um governante, né? Se você está a liderar qualquer organização, se você é líder de bate-papo, se você é responsável de qualquer coisa, se quiser fazer bem as coisas, você tem que ter a palavra de Deus e você tem que ter o próprio Deus, né? A guiar os seus caminhos, né? Busque a palavra de Deus, né? Se você é marido ou você é esposa e quer governar bem a sua casa, você tem que buscar a Deus, tem que buscar a Bíblia. Se você é solteiro, né? Ou está em qualquer estado civil e quer fazer bem as coisas, você deve buscar a Bíblia, deve buscar a palavra de Deus, que vai iluminar os seus passos. Só é impossível fazer bem as coisas sem Deus e sem a Bíblia, né? O apóstolo Pedro, né? Eu vou terminar com o livro de Pedro, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 19. Está assim escrito: assim temos ainda mais firmes a palavra dos profetas, e vocês farão bem se a ela prestarem atenção, como uma candeia que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em seus corações. Amém. Eu, quando leio as cartas de Pedro, muitas vezes me recordo quando ele disse que o apóstolo Paulo escreveu algumas coisas difíceis de entender, né? Mas Pedro aqui também está a escrever coisas também difíceis, um tanto ou quanto difíceis de entender, né? O que Pedro está aqui a dizer? Ele está a dizer que durante este período de vida aqui no mundo, né, é comparado com uma noite, né? É um período de trevas, né? Porque o mundo são trevas, né? Então, o discípulo deve manter a sua candeia acesa, esperando que a noite passe, né? Esperando que o dia amanheça, né? E o dia vai amanhecer como um sol que nasce pela manhã, né? Isso vai acontecer quando Jesus Cristo vier, né? E nós vimos que Deus é luz, né? Nele não há treva alguma. Só quando Jesus Cristo vier, já não haverá mais noite, né? Então, enquanto nós estamos nas trevas, enquanto nós estamos neste mundo, nós devemos permanecer com as nossas candeias acesas. Nós devemos continuar sermos a luz do mundo. E para sermos a luz do mundo, o apóstolo Pedro disse, devemos termos atenção nas palavras dos profetas, que é a palavra de Deus. Devemos ter atenção e devemos buscar sempre a palavra de Deus, né? E com paciência esperamos que o dia clareie, esperamos que Jesus Cristo volte. Esta é a mensagem que nós tínhamos para partilhar hoje, de uma forma resumida. Deus está nos
está aqui a nos chamar para nós sermos a luz do mundo. Deus está-nos aqui a chamar para nós continuarmos a brilhar, de modo que todos consigam ver as boas obras que Deus espera em nós. Para nós termos essas boas obras, para nós continuarmos a sermos a luz do mundo, nós devemos buscar a palavra de Deus, né? Embora estamos em tempos turbulentos, devemos continuar buscando Deus, andando com Deus, né? Muito obrigado pela atenção e desejo que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos. Amém. Vamos a Deus em oração. Deus Pai, Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador do céu e da terra, o Deus de todas as coisas visíveis e invisíveis. Pai Santo, o Senhor nos disse, Pai, que nós somos a luz do mundo. Oramos, Pai, para que essa esperança, Pai, que o Senhor tem em nós, que seja uma realidade, Pai. Que nós procuremos, Pai, andar na luz, que nós procuremos, Pai, irradiar a luz do Senhor, que nós procuremos, Pai, apresentarmos frutos da luz, Pai, e assim, Pai, possamos esperar, Pai, até que o dia clareie. Possamos, Pai, esperar, Pai, até que o nosso Senhor Jesus Cristo volte e, pois, Pai, queremos estar com o Senhor até todo sempre. Pai Santo, muito obrigado por todas as coisas. Esteja, Pai, com todas as famílias, Pai. Esteja, Pai, com cada um dos irmãos, Pai. Para que, Pai, possamos viver mediante o mesmo Espírito, o mesmo propósito, o mesmo amor. Obrigado, Pai, por seu Filho amado Jesus Cristo. Oramos e entregamos essa oração. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado. Obrigado a todos.